Marcos Leonardo não será jogador do São Paulo nessa janela de transferências, mas há esperança no tricolor de que o atacante possa ser contratado em 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica os cenários, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sobrevivemos à janela de transferências do futebol brasileiro e a ideia por aqui é sempre deixar você por dentro de tudo que está rolando sempre que possível. Farei 3 vídeos por dia, beleza? Só peço em troca um like, que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Se conseguir, comente também. Afinal de contas, quanto mais engajamento, mais o YouTube manda esse vídeo para outras pessoas. Fechado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para te explicar bastidores do não acerto entre São Paulo e Marcos Leonardo. Quero começar com uma informação importante. São Paulo não contará com Marcos Leonardo em 2025, isso é líquido e certo, até porque a janela daqui já fechou. Mas a vontade do Marcos Leonardo em defender o São Paulo foi tão grande, mas tão grande, que o tricolor não descarta contar com o atacante a partir de 2026. Para que isso ocorra, porém, há só um caminho: que o Marcos Leonardo consiga na FIFA a rescisão do seu contrato. Ele está muito irritado com o time saudita, que não facilitou a transferência. O desfecho dessa negociação, que havia começado na semana passada, só se deu às 10h15 da noite dessa terça-feira, ou seja, a 1h45 do fechamento da janela de inscrições. São Paulo fez uma força-tarefa, reuniu dirigentes no CT e se manteve durante a madrugada na Arábia Saudita com dirigentes do Al Hilal. A última pedida do time saudita exigia uma compensação financeira muito grande para a liberação do atleta. Nem o fato de o Marcos Leonardo ter aberto mão de tudo que receberia de salários até dezembro, por lá ele ganha 2.700.000, permitiu o acordo. Cheguei a conversar com o dirigente São Paulino que disse, abre aspas, foi uma pena, o jogador queria muito vir, mas os árabes ficaram com bronca do atleta por causa do vazamento da notícia. E aqui que vem um detalhe importante, dentro do São Paulo, há a convicção de que o acordo também melou porque vazou a notícia de que o Marcos Leonardo queria jogar no São Paulo e já tinha um acordo com o tricolor. Isso não pegou bem entre os dirigentes do Al Hilal. E agora a parte mais importante: São Paulo tenta descobrir de onde surgiu o vazamento. Quem passou para a imprensa a notícia de que o Marcos Leonardo já havia se acertado com o São Paulo e estava disposto a fazer o negócio. O Baby, líder, presidente da principal organizada do São Paulo, a Independente, fez um texto em suas redes sociais acusando Carlos Belmonte de ter sido responsável pelo vazamento, tá? A parte em que o Baby se refere a esse caso diz, abre aspas, mais uma farofa de quem não entende nada de futebol. Só para contextualizar, o Carlos Belmonte é chamado pelos inimigos de boca de farofa. E ele é visto hoje como, pelos representantes da Independente como alguém que trabalha muito mal em prol do São Paulo. O fato de ter vazado, segundo a Independente, acabou causando prejuízo. Só para completar, como é que o São Paulo pretende tocar essa questão dos reforços? O Rigoni foi registrado no BID, Boletim Informativo Diário, e a novidade para o tricolor, empréstimo até dezembro, com a possibilidade de prorrogação em caso de metas a serem alcançadas. Esse foi um jogador pedido pelo técnico Hernan Crespo. Não é o centroavante que o São Paulo buscava. O tricolor agora tem como oportunidade a contratação de centroavantes apenas desempregados. A janela fechou nessa terça-feira, mas se o atleta já estivesse livre antes do fim do fechamento, esse atleta ainda pode ser contratado. O grande ponto é que restringe demais o mercado do tricolor. Se Marcos Leonardo conseguir a rescisão do contrato na Arábia Saudita, ele vai ter essa oportunidade a partir de 14 de setembro. Quando seu nome ficar de fato de fora da lista de inscritos no Campeonato Saudita, o São Paulo pode tentar um acordo com Marcos Leonardo para que ele chegue sem custos a partir de 1º de janeiro de 2026. A saideira sobre o São Paulo, Luan, volante do tricolor revelado na base, foi procurado por Botafogo e Fortaleza, mas preferiu permanecer no Morumbi. Vamos começar com o Marcos Leonardo primeiro, porque o São Paulo ficou até agora os minutos finais tentando muito o Marcos Leonardo. Muito. Ficou quase num plantão de jornalistas, deixou todo mundo de plantão também, né, Fabíola? Nenhum jornalista descansou, porque o Al Hilal da Arábia Saudita está num outro fuso, né? Então eles acharam que ia dar. Só que eles enrolaram muito. Eles nem vão usar o Marcos Leonardo no principal campeonato que eles vão disputar, porque já tem um número de estrangeiro máximo.
E aí poderia liberar o cara por empréstimo até o fim da temporada. Ele até aceitou abrir mão de parte do salário que ele ia receber do Al Hilal até o fim de 2025, só que aí no final não rolou. E aí, Alice, eu começo com você. É mico? Foi mico ou é do jogo? É do jogo, Domi. Tentar é do jogo. Tem um monte de coisa que eu quero comprar, eu não tenho dinheiro, né? Vai que alguém aceita. Você faz uma oferta e você espera ver o que vem do outro lado, né? Não sei, talvez na esperança de entender que o Al Hilal não precisa de dinheiro, né? Não é um clube que está, né, exatamente precisando aí de ajuda para fechar suas contas no final do mês, e que havia uma vontade muito grande do jogador. E eu vou pontuar que eu acho muito triste essa dinâmica de você ter um jogador que quer ir, ter um clube que quer receber e o clube onde ele está não vai utilizá-lo e ele não poder sair, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que chama vida adulta, né? Ele aceitou ir para lá, aceitou o contrato, aceitou as condições do contrato e sabia que ia ser muito difícil que algum outro clube pudesse arcar com salários, né, do nível que se paga no universo saudita. Então, e também acho que a gente precisa fazer a reflexão aqui, que assim, ele não é que não vão utilizar porque estourou o número de estrangeiros, é porque estourou o número de estrangeiros que eles querem no time. Ele poderia caber entre esses estrangeiros que estão lá e ter sobrado outro estrangeiro. Acho uma pena que um jogador dessa qualidade que saiu daqui tão cedo fique nesse limbo e não consiga vir para um grande clube brasileiro que gostaria de tê-lo no seu plantel, mas é um grande clube brasileiro que não tem dinheiro. Então, é da vida, é do jogo. O São Paulo tentou oferecer o que pôde, o atleta fez o que pôde do lado dele, mas se o time não é capaz nem sequer de pagar os salários do atleta, esperar que o time lá do outro lado, que não tem nada com isso, banque parte da operação, aí também é muito otimismo. Eu tava torcendo muito para ele vir para cá. Óbvio que para ele é muito melhor estar jogando no Brasil nesse ano pré-Copa do Mundo, mas não rolou, Fabiola. E o São Paulo não tinha muito outro plano B e C para essa posição de centroavante. Ficou sem. Sem centroavante, primeiro boa noite, né, amigos? Sem centroavante ficou, né? Vem o Rigoni, a gente fala já dele. São Paulino dorme pensando no Marcos Leonardo e vai acordar com o Rigoni. Beleza, é o que tem para hoje. Tem que viver com essa realidade que o clube hoje tem, né? O Marcos Leonardo seria uma baita contratação, né? Um jogador muito diferente, mas considerando aí o raciocínio da Alicia, do mundo real, do mundo adulto, né, gente? O clube árabe pagou 40 milhões de euros no Marcos Leonardo. Então, assim, querer também o jogador com os sauditas bancando tudo, que era o começo, né? Apesar do Marcos Leonardo fazer um esforço gigantesco para poder vir para o São Paulo, por questões, pela paixão pelo clube, mas também tem um limite aí também, que eu acho que os sauditas falaram, peraí, não, gente, eu paguei 40 milhões de euros no jogador, né? E ninguém aqui, apesar de ser muito rico, ninguém está rasgando nota de dólar. Então, infelizmente para o São Paulo, infelizmente para o futebol brasileiro, eu acho que ele seria... Não só porque o São Paulo está com as deficiências, aí tem 3 centroavantes, mas porque ele é um jogador muito acima, melhor que o Caleri, inclusive. Eu sou fã do Caleri, acho um jogador que faz muita falta no São Paulo, mas hoje o Marcos Leonardo, inclusive, está acima do Caleri e cairia como uma luva aí no time tricolor. O torcedor são paulino estava sonhando, acordou com o Rigoni, Massini, e que nessa temporada... entrou em campo 17 vezes, fez um gol e deu uma assistência. E aí, serve de prêmio de consolação ou não? Serve para o Crespo, né? Poder colocar o jogador em campo, né? Tá faltando jogador no São Paulo, tá faltando centroavante. Então, ele já trabalhou com o Rigoni, conhece o jogador, ele foi bem em São Paulo com o Crespo. Então, acho que serve. Agora, fato do São Paulo, fator São Paulo Futebol Clube, ele ainda precisa de um pouco mais de transparência, né? Porque agora tem essa questão da base que está sendo discutida lá no conselho, já no fundo, né? Para melhorar as coisas na base. O São Paulo vem de uma, uma história, uma narrativa, né? Pode ser, de austeridade. E esse é o caminho.
não há outro caminho. Quanto mais você demora para fazer o que tem que ser feito, cortar na pele, na carne, mais você fica atrasado com relação aos clubes que estão mais organizados. Então, eu penso que o São Paulo demorou demais, poderia ter contratado outro jogador que não entrar neste sonho do Marcos Leonardo, porque não é possível que o Sheik vai liberar o jogador sem custo. Já aconteceu uma vez com o Jadson na China, né? O Jadson lá, os caras não iam mais usar o Jadson. O Jadson falou: eu vou embora, mas eu tenho mais um ano de contrato. Aí, né, os caras pagaram um ano e veio para o Corinthians. Agora, ele tem contrato ainda com o time, né? Foi uma loucura. Isso só serviu para criar expectativa no torcedor, que é o que mais está judiado com tudo isso. O torcedor não tem culpa, nós não temos culpa, né? O São Paulo está no lugar onde está porque fez muita coisa errada. Mas eu acho que é um passo necessário, Domi, porque não adianta, cara. É igual família, cara. Uma hora tem que cortar o cartão de crédito da turma. Não tem como, senão uma baixa. O sujeito fica olhando pro vizinho, falar: o vizinho tá andando de carro zero, não tá com condomínio. Não dá, sabe? Ele tem que andar conforme as suas pernas para começar a sua reconstrução. O São Paulo, pelo que a gente sabe até aqui, está se reconstruindo financeira e economicamente. Agora, só não pode chegar em janeiro ou em abril do ano que vem, quando as contas são publicadas, e fechar no vermelho, que aí não dá. Então, é preciso que esse sacrifício vale a pena. Só que tem um ponto que é muito tentador, que é o título, que é a conquista, né? E o São Paulo está bem na Libertadores, jogou bem contra o Cruzeiro, está bem nas mãos do Crespo. Agora, vamos lá, que tempo atrasou a reconstrução do São Paulo, o título da Copa do Brasil, com a contratação do Lucas e aquele devaneio do Rames, né? Então, quanto mais cedo você começa a fazer a coisa andar, dentro daquilo que você pode neste momento, pagando as dívidas, pensando em beber água limpa daqui a um ano ou dois, mais rápido você entra no eixo. Então, acho que o único erro aí foi ter alimentado esse sonho. Deveria ter, talvez, encaixado um outro jogador, né? E o Crespo poderia ter dois hoje, né? Dois atacantes, dois centroavantes, porque realmente a situação é grave, né? Não tem jogador. O André machucado, o Caleri machucado, o menino que estava indo bem também ali acabou se machucando. São lesões graves, né? E assim, jogador lesionado recebe, então tem que receber, é óbvio, né? Então faz parte de você equacionar o elenco, dar opções para o Crespo. Acho que o Marcos Leonardo, é, cara, eu sempre ouvi uma coisa muito, até meio triste, né? É muita areia para o seu caminhãozinho. Acho que neste momento o Marcos Leonardo, pela questão financeira, era muito areia para o caminhão do São Paulo.